Continuei trabalhando, continuei vivendo. Um dia, Ricardo, eu baixei os olhos assim no meu rosto e vi que as minhas bochechas estavam inchadas assim. E eu disse: nossa, estou inchada. Quando eu me olhei no espelho, eu estava completamente obesa e não tinha percebido. Eu simplesmente não percebi. A vida correu de uma tal maneira, e isso eu já tinha lá uns 30 e poucos anos. Portanto, eu já estava entrando na perimenopausa. Então, teve o agravante que, somado a mim, o meu estilo de vida, que não era condizente com uma vida saudável, porque eu comia qualquer porcaria para correr para o trabalho, eu comia qualquer coisa, corria para trabalhar e simplesmente desatentei de mim. Então eu me vi completamente obesa. Hoje, olhando para trás, eu vejo que esse foi o presente que Deus me deu para que eu encontrasse o meu propósito. Porque no processo de emagrecimento, quando você passa por ele, ele é tão empoderador, porque ele te ensina o maior maior das mensagens, que é você vencer a si mesmo. Todos os dias, o tempo todo. É extremamente difícil para quem está dentro do processo. E fica ainda mais difícil depois, quando parece que tudo vai bem, que é quando você precisa manter o peso que conquistou. Principalmente para quem já carrega um caráter genético forte. Genética, ela não é determinante. Ela foi a arma, mas eu puxei o gatilho. E uma vez tendo puxado o gatilho, aquilo nunca mais se desfaz. Imagina assim, você tem uma montanha de barro, seu vizinho está fazendo ali uma construção. Se chover em cima disso, não vai formar ali umas canaletas e a água não vai sempre escorrer por ali? Exato. Assim também é o cérebro. Quando ele faz um caminho, e também a genética. O caminho se fez. O metabolismo vai acabar sempre tentando buscar aquele mesmo caminho, porque já foi construído. Então, administrar o peso para um ex-obeso é um trabalho constante e diário, que eu continuo fazendo até hoje. Porque o gene tá ali, né? Porque você já tem esse gene ali, tanto do diabetes quanto da obesidade. Mas assim, qual que é a parte pior de ser obeso? Olha, Ou as partes piores? O que que, né? é muito. É complicado, porque assim, cada pessoa vive a obesidade de uma forma. Tem gente que se apoia no body positive, né? Que é, eu sou assim, eu quis ser assim, ou eu me tornei isso e está tudo bem. Aceitação. Aceitação é muito bacana, é importante, é um dos primeiros passos para você mudar. Mas entender que a obesidade está te onerando o futuro é fundamental. Uma das coisas mais difíceis da obesidade é justamente essa aceitação de você se vestir com a roupa que quer e poder sair com ela, não sentar no sofá junto com as amigas e a primeira coisa que você busca é uma almofada para colocar no colo, sabe? Eu vivi muito isso, muito. Deixa eu te contar uma. Um dia eu tinha que usar cinta, né? Eu ia me casar. E eu tinha que botar o vestido de noiva e eu estava enorme. Eu estava lá para lá dos 90 quilos já. Aí, sendo o quê? Presta atenção, meu marido me conheceu, eu estava passando por essa fase aqui, ó. Mostra a foto, levanta um pouquinho mais pra galera ver. Aqui na mostra pra câmera. É, essa fase aí. Essa Isso é quando fase ele te aqui conheceu. foi isso, foi eu estava vivendo o auge da anorexia. Engraçado, né? Muito louco. Porque Que também é um problema seríssimo, né? sim, mas olha só, na verdade, como é que eu vejo isso hoje, né? Olhando para trás, eu sou muito sentimental. Então, eu me relaciono com a comida de uma forma afetiva. Quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal, ela interage em todo esse universo. E eu consigo ver
que quando eu conheci, eu tinha uma nova carreira, eu passei a ser comerciante, eu fui dona de loja e eu queria agarrar as minhas novas conquistas com força, para que elas não fugissem de mim de novo, porque eu gostava daquilo que eu vivia. Então eu comecei a comer as minhas conquistas. E quando eu vi, eu estava com mais de 110 quilos. Mas a tua pergunta lá atrás, agora eu me perdi. Tudo bem, você tava bem legal. Porque eu perguntei pra você qual é a parte pior e você ia me contar o caso do seu Isso. marido quando ele te conheceu. Tá, da cinta. Do casamento, muito bem. Isso. Eu fui para uma loja e é uma das piores coisas da obesidade. A forma com que você é tratado, sabe? Existe ali... Eu não posso dizer que é gordofobia, sabe? Mas eu também quero falar da magrofobia. Tá, eu até anotei pra gente perguntar. Aí eu cheguei na loja e disse assim, me dá uma cinta. Sabe aquelas cintas que cinta faz modeladora, cintura? né? Modeladora, isso. Eu quero uma cinta modeladora tamanho M. M. Aí ela disse assim, posso pegar uma XX? Não. Porque XXL, porque a M não vai servir na senhora. Eu digo, mas eu quero uma M. Começou daí. Aí fui, entrei no provador. Bicho, eu comecei a suar bicas porque aquilo não fechava de jeito nenhum, não fechava de jeito nenhum. E não ia fechar nunca, e como não fechou. De repente, ela só faz assim, ó, vrá! Eu não falei para a senhora que não ia servir? Nunca mais esqueci. Levei a cinta M, mas levou anos para que eu pudesse usar. Realmente eu vestia XX. Então, nos grupos de amigos, você é o gordo engraçado. Você é bem quisto e desejável nos grupos, porque a piada é solta. Você pode falar de si mesma, todo mundo dá risada e você é mesma a rir de si. Porque se naturalizou ser engraçado. E parece que fica meio que assim, fica meio que uma válvula de escape também para fugir da realidade. Sim, concorda comigo? Sim, sem dúvida. E aí, quando você emagrece, vem outro movimento muito interessante, que é a magrofobia. E foi aí que eu perdi mais de 15 casais de amigos, porque eu tinha virado chacota, porque eu ia morrer mais cedo, porque eu estava comendo errado, porque eu ia explodir meu coração, porque a dieta que eu fazia era rica em gordura. Enfim, foi uma falaçada. E a minha piada deixou de ser engraçada, no mesmo grupo de amigos. Então, é muito interessante como você não é desejável que você mude tanto. Então, tem esses dois aspectos ali, tanto do caminho do obeso, mas eu acredito particularmente que a pior parte é mesmo você subir uma escada e simplesmente não ter fôlego para terminar, que foi o que eu senti depois que eu tive meu primeiro filho, que já foi uma conquista maravilhosa conseguir tê-lo. Eu queria parto normal, toda a família foi contra, porque simplesmente tinham medo de me perder na sala de parto, né? Porque eu estava muito, muito obesa, para lá dos 110. Eu fiquei com 110 depois que eu pari, e ainda fiquei obesa por vários anos. Depois eu tive mais uma menina. E é complicado porque você perde a referência de si mesmo no momento em que não se identifica naquela situação. Então, foi muito complicado essa... E não ter também né, o parto normal, que era tão importante para mim, foi algo bem complicado. Desculpa que me emociona, ainda me toca a saúde, que é onde eu quero chegar. Quando você vê que está nessa situação e que está tudo bem, porque é só você colocar uma roupa mais larga, aí você tem filhos, ele corre, dá um tirão, você não acompanha, você fica... Nesse interim, meu pai apresentou câncer no fígado. Só que ele já vinha de uma esteatose de muitos anos. Quando ele morreu, e morreu no meu colo, no dia da festa de aniversário dos meus filhos,
Meu menino estava fazendo 4 anos e a minha menina 1. Foram horas depois da festa. Ele se deslocou, ele é do Rio Grande do Sul, né? Ele se deslocou do lugar da festa em Blumenau e chegou em casa e já começou a passar mal, deu falência dos órgãos. Eu cheguei e ele morreu no meu colo. Aquilo acendeu em mim um alerta. Eu digo, poxa, eu já estou subindo escada e não estou tendo fôlego. Meu filho, que estava com 4 anos, dá uma corrida e eu não acompanho. Deixa eu ver a minha saúde. E aí eu fui fazer os exames e vi que estava com a mesma doença que originou o câncer dele no fígado. Aquilo foi um divisor de águas. E essa é a pior parte da obesidade, no momento em que você confia que aquilo é só peso, mas que, na verdade, é algo que está trabalhando silencioso dentro de você, minando a tua saúde. Dali, eu nunca mais fui a mesma. E hoje, olhando, né, eu consigo ver Buda quando fala que existem 4 tipos de cavalos. Aquele cavalo que só ao ver a sombra do chicote já sai correndo. Aquele que precisa que o chicote toque o pelo. O que precisa que o chicote lhe toque a carne. E aquele que precisa que o chicote doa no osso, chegue até lá, para que ele consiga começar a correr. E eu fui esse último cavalo, sabe? Eu precisei sentir na minha própria carne. A morte do meu pai não foi suficiente. É uma coisa que me emociona, porque a minha mãe já tinha morrido anos antes, já faz, né, alguns anos, e a morte dela só me deprimiu um pouco mais, que foi quando eu comecei a engordar vertiginosamente. Mas a morte do meu pai foi um renascimento. Eu ressignifiquei de uma forma diferente. Então, ali eu comecei, vi que estava com esteatose e comecei a estudar de forma autodidata, porque eu não entendia coisa nenhuma de nada sobre saúde, bem-estar, nutrição, nada disso. Eu comia o que tinha, o que era ofertado, e eu era uma gorda roedora. Eu passava comendo e beliscando o dia inteiro. E com filhos pequenos, não tem aquela máxima que você diz assim, não pode sobrar no pratinho, se sobrou, tu Sim. come. Eu virei a lixeira do meu Desperdício, filho. né? Desperdício. Porque eu fui criada assim, Claro, eu ela não também. desperdiçar. Limpa todo o prato. Você precisa comer tudo, não tem isso? Exatamente. Pois é. Aí eu estava só ficando mais. E aí eu tive um problema também de amamentação e as pessoas diziam para mim: você tem que comer papinha, mingau e não sei o que para ter leite. Então eu fui sem precedentes, né? Para um peso sem precedentes. E aí, então, eu comecei de forma autodidata a estudar e fiz o meu processo em meses. Consegui emagrecer. Por que eu decidi fazer o meu próprio processo? Porque eu já tinha ido a nutricionistas, eu emagrecia 1 quilo, ganhava 2, e ficava naquela. Aí é o nutricionista que é o problema, trocava de nutricionista. Ah, então é o protocolo que não está bom, trocava de novo e fazia outra coisa. O saber não habitava naquilo tudo. Eu precisava entender o processo, o que era o meu corpo, da onde vinha tudo aquilo. E aí foi então que eu comecei a me debruçar sobre estudos, sobre o que vinha, eu traçava de informação, né?